Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Graça e paz, irmãos, que saudade de vocês, sintam-se abraçados. Passando para lembrar que durante a semana nós temos lives do Avalanche, então fiquem atentos nas redes sociais do Avalanche e também de nossa igreja. Agora fiquem com a palavra de Deus através do nosso querido pastor Teobaldo. Bom culto, Deus abençoe a todos. Agora, vamos ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida, trazida pelo pastor Teobaldo Neto, pastor titular de nossa igreja. Ouça com atenção e permita que Deus renove a sua vida. Olá, meus queridos, graça e paz. Que bom ver vocês novamente. Mais uma semana se passou e nós estamos aqui prontos e preparados para ministrar a palavra de Deus para todos vocês e com alegria em nosso coração. Nesta semana eu gostaria de falar um pouquinho sobre autoridade espiritual. Eu estive conversando, várias pessoas no decorrer da semana, desses dias, têm me falado e me perguntado: olha, pastor, várias igrejas têm voltado às suas atividades, já estão se reunindo com algumas restrições e tal. O senhor não vai voltar? Por que a sua igreja não voltou até agora? Então,
eu estive respondendo, mas eu gostaria até de estar informando a vocês, que são meus queridos da igreja, as nossas ovelhas, o porquê nós não retornamos ainda. Primeiramente, é uma questão de princípio, princípio pessoal, princípios que foram nos ensinados quando nós estivemos na visão espiritual, no G12. Nós não continuamos nela, mas eu considero que muitas coisas que nós aprendemos lá foram fundamentais para a vida cristã, como princípios de vida. E eu continuo mantendo, eu trouxe para a minha vida e trouxe para a administração de nossa igreja. Levando-se em conta que até o presente momento as nossas autoridades ainda não nos autorizaram a voltar aos nossos trabalhos. Portanto, muitas igrejas que têm retornado sem autorização e de uma certa maneira até clandestinas. Eu fiquei sabendo ainda ontem que 2 igrejas já foram multadas e com a consideração de que permanecessem fechadas. Uma foi em Araras, a outra em Campinas. Mas o que eu quero falar com vocês não é tanto o temor às autoridades, mas para isso eu gostaria de ler um texto que está na carta aos Romanos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejas sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributo, porque sois ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, vamos adentrar aí, eu quero explicar para vocês. Aqui é muito claro que nós devemos servir as autoridades e eu quero me posicionar não por medo do castigo, mas por consciência. E no final aqui no verso 7, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Nós aprendemos bastante, como eu disse a vocês, se eu me lembro bem, quando eu fiz a escola de líderes, eu li um livro do teólogo Watchman chamado Autoridade Espiritual. Nesse livro eu aprendi muitos princípios para a minha vida pessoal, para que eu me dê bem, para que as coisas andem bem na minha vida. E tem uma citação que está aqui em Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, deixe-me ver. Não, estou na segunda carta. Por isso que eu não estou achando o texto aqui, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. A orientação que ele nos traz aqui, queridos, ele já nos antecipa as consequências.
Em especial, ele coloca todos os investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito, ou seja, que haja consideração deles para conosco também. Toda autoridade foi constituída por Deus, como lemos lá em Romanos. Autoridade. Por autoridade nós entendemos o governo, a polícia, os juízes, os médicos, os pastores, os psicólogos, os advogados, ou seja, cada uma das áreas da nossa vida que cabem uma direção profissional, nós temos uma autoridade em cada uma dessas áreas. Até uma coisa que aparentemente é simples, mas, por exemplo, quando eu levo meu carro ao mecânico e o mecânico fala, tem que fazer isso, aquilo, ele é a autoridade motor. Então, ele conhece bem de carro, bem mais do que eu, e eu aceito essa autoridade sobre a minha vida. O profeta Isaías, quando ele fala sobre o castigo ao povo de Israel, é uma das profecias, ele diz que Deus vai tirar do povo de Deus as autoridades, o valente, o guerreiro, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, que é aquele que dirige o exército, o responsável, o conselheiro, os artífices, todos esses, está lá em Isaías no capítulo 3, os versos 2 e 3. Então nós vemos que a autoridade foi delegada por Deus a algumas pessoas. E se nós formos sábios, nós vamos obedecer essa autoridade e vamos cumprir as suas determinações. E vejam que interessante, da autoridade emana o poder. Ou seja, quem tem autoridade, ele determina o que vai acontecer. Ele tem autoridade. O que significa autoridade em si? É a capacidade de mandar, é a capacidade, uma soberania. Então, vamos imaginar um exemplo para vocês. Isso daí eu vi acontecer uma ocasião que eu estava no trânsito, eu vi um policial parar um caminhão e fazer sinal para o motorista descer. E eu estava com o carro estacionado, isso foi na cidade, né? Eu estava entrando no carro, eu parei um pouquinho e o que me chamou a atenção é que o motorista do caminhão era quase 2 vezes o tamanho do policial. E o policial ficou até bravo com ele e falou, olha, o senhor está com os documentos errados, não pode, tal, e eu vou apreender o seu veículo. Ora, se a autoridade emanasse da força, o motorista do caminhão era muito mais forte. No entanto, ele se submeteu àquela autoridade policial e entregou o seu caminhão para ser levado. Deu para vocês entenderem o significado de autoridade? As autoridades foram constituídas por Deus para que nós as respeitemos. Jesus, em certa ocasião, recebeu a visita de um cobrador de impostos. E o apóstolo Pedro lhe perguntou, nós devemos pagar imposto a César? E Jesus respondeu-lhe, mandando que ele fosse ao mar e pescasse e tal. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Como que nós podemos interpretar isso? Como eu falei a vocês, todos nós estamos sujeitos a autoridades superiores. Para entender melhor, toda a organização é administrada por leis, por princípios que foram primariamente instituídos e posteriormente constituídos como uma base de procedimento para um grupo que se condomiza, tá? Para que tenha as coisas em comum. Eles têm um domínio sobre aquela área, então eles criam regras de procedimento e essas regras eles elegem pessoas para que estejam velando para que elas se cumpram. Para exemplificar também, imagine que você vai sair daqui e vai fazer uma viagem para o exterior. Como brasileiros, nós conhecemos as leis de nosso país e nos submetemos a essas leis, nós somos cumpridores dessas leis. Mas quando saímos daqui, nós precisamos nos fazer conhecedores das leis do país onde nós vamos visitar ou vamos morar, eu não sei, mas aonde estamos indo?
Por quê? Ao viajar para outro país, ao adentrar nesse país, nós passamos a ser julgados e avaliados pela lei de procedimento lá. Lá eles constituíram uma maneira de procedimento, são leis que são chamadas de Constituição. Nós temos a Constituição brasileira e cada país tem a sua Constituição, que são normas para os cidadãos seguirem. Portanto, nós deixamos de ser julgados pela lei brasileira para sermos julgados pela lei do país ou do local onde nós estamos. Dentro desse raciocínio, eu gostaria de recordar com você algumas coisas. Quando nós aceitamos entrar no reino de Deus, implicitamente nós aceitamos também as leis de Deus para a nossa vida. Essas leis foram constituídas na palavra de Deus. Elas estão escritas aqui. Por essa razão, nós devemos ter conhecimento delas. O reino de Deus começa em nós e se instala a partir de nós. A palavra entra em nosso coração e deve fazer com que haja mudança. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós mudamos de forma, mudamos de comportamento, mudamos de procedimento pelo conhecimento, pela renovação dos nossos pensamentos. E se assim fazemos e conhecemos a palavra de Deus, gradativamente nós vamos nos preparando para sermos cidadãos celestiais. Se lembra que eu preguei sobre isso já? Então, essa preparação sugere uma mudança de comportamento. Jesus diz que não é o servo maior do que o seu Senhor, lá em João no capítulo 15, verso 20. Então, se ouviram ou não ouviram a Jesus, se perseguiram a Jesus, vão perseguir a nós. Se ouviram a palavra de Jesus, também vão ouvir a nossa. Portanto, é importantíssimo nós estarmos trilhando os caminhos que Jesus deixou para nós. Porém, existem aqueles que decidiram desobedecer. E qual é a origem da desobediência? Ora, quem obedece é tido como respeitador, mas quem desobedece, esse se rebela. Quando uma pessoa se rebela contra a lei, eu diria que na lei de Deus não existe meio termo. Ou nós cumprimos e obedecemos, ou nós descumprimos e nos rebelamos. E a rebelião, diz lá no profeta Samuel, é como o pecado de feitiçaria. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 16, é dito assim: porque és morno, e porque não és frio nem quente, eu te colocarei para fora da minha boca. Então aquele que não obedece nem desobedece, ele não se posiciona, Deus também não gosta dele. Nós estamos sendo chamados para tomar uma postura, uma posição pelo conhecimento da verdade do Senhor. À medida que nós conhecemos essa verdade e sabemos como nós temos de proceder, isso vai nos conduzir para estarmos mais próximos de Deus ou não, para termos uma vida mais pacífica, mais tranquila, mais imitável até, que é o que o apóstolo Paulo enfatiza sempre: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porém, existem aqueles que têm uma luta interior, uma luta interna para obedecer aos desígnios de Deus. Veja, por exemplo, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, lá nos capítulos 3 e 4, eu vou resumir rapidamente aqui para vocês, mas ele diz assim: olha, uns são de Paulo, outros são de Apolo, e com isso nós vemos uma igreja dividida. Ora, Paulo era um legislador, ele sabia colocar bem, ele conhecia os romanos, ele conhecia os gregos, ele conhecia os judeus, e ele falava bem. Agora Apolo era um pregador por excelência. Apolo tinha uma didática muito boa, então a igreja começou a se dividir, e vem uns ainda que dizem o seguinte: ah não, eu só ouço a voz de Jesus, eu só ouço a voz de Deus. E sabe como que Paulo os chama? De crianças. Não os pude tratar como espirituais, mas tive de tratá-los como crianças. Por quê? Por isso que as crianças que gostam de brigar e contender por coisas pequenas.
Ele diz que, olha, um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Assim que com aqueles que o chamou. Portanto, eu não estou aqui para acusar esse ou aquele ministério, mas eu estou para defender a posição que eu tomei. Se algum pastor retornou, se alguma igreja retornou, são eles que vão dar conta ao Senhor, eles que serão responsabilizados por isso. Mas eu não senti em momento algum que nós deveríamos estar infringindo uma determinação que seja estadual ou municipal para estarmos nos reunindo. Porque não há necessidade disso. Existem sim dificuldades que são pontuais, que eu respeito, mais uma vez digo, os outros colegas pastores que retornaram, mas mesmo assim isso não se fez verdade para nós. O princípio de rebelião, queridos, é um princípio de usurpação. E o primeiro que se usurpou ser igual a Deus foi Satanás. Usurpação significa querer estar num lugar que não é seu. E quando nós tomamos essa postura de nos rebelar, de não aceitar, de confrontar, nós nos colocamos à altura daquela pessoa. Certa ocasião, uma pessoa me procurou dizendo: pastor, eu estive orando e Deus me mostrou que eu devo sair da igreja e ir para outro lugar. E eu olhei e pensei, falei, bom, o que eu vou contestar? E eu falei, amém, querido, Deus abençoe. Ele falou, mas o pastor não vai me dizer mais nada? Eu falei, não. Se você consultou a Deus e Deus colocou isso em teu coração, Deus é a autoridade, é Ele que me concede autoridade. Embora a palavra diga que Ele não fará coisa alguma sem antes revelar ao seu servo, o profeta. Mas se o irmão está dizendo que conversou direto com Deus, vá e que Deus te abençoe. E eu aprendi com o tempo de ministério, queridos, que quando a pessoa decide nos deixar, seja essa uma decisão espiritual ou carnal, nós não devemos segurá-la. Porque ela vai permanecer insatisfeita, ela vai permanecer causando intrigas. E veja, a primeira forma que a gente infelizmente acaba vivendo essas questões, não é a primeira nem a última vez, eu já estou com mais de 30 anos de ministério, então já passei algumas vezes por isso. Há muitos que deixam a igreja e começam a falar, criar justificativas que não são verdadeiras, ou seja, são calúnias. Inventam coisas. Não, naquela igreja eu nunca tive oportunidade. O pastor de lá, ele era muito severo. O pastor, ele não permitia que se fizesse isso, aquilo. Olha, sabe, você pega uma verdade e distorce. Realmente, há muitas coisas que nós não permitimos. Há muitas coisas que nós não aceitamos, porém todas elas estão pautadas na Bíblia, pautadas no conhecimento de Deus, para que, como eu disse antes, uma organização, uma instituição, ela tem regras, ela tem leis, ela tem princípios. E isso a gente precisa preservar dentro da igreja do Senhor. Até, gente, eu fico admirado, né? Como eu falei, não é que não entendi, eu achava muito pesada aquela colocação do apóstolo Paulo, que ele fala para Timóteo, ele fala lá em Efésios, né? Quando algum irmão abandonar a fé e se afastar, nós não devemos nem cumprimentá-lo. Eu achava, nossa, Paulo está sendo bem pesado. Mas agora, sabe que eu começo a entender algumas questões assim. Uma vez um irmão veio me procurar também dizendo o seguinte: olha, pastor, eu estou meio intrigado, porque uma pessoa veio me procurar, é um colega de trabalho, e ele me convidou para estar no aniversário dele, que vai ter uma festa, um jantar assim, mas ele me falou, olha, vá você sozinho porque eu não me dou bem com a sua esposa, eu não gosto dela. E aí eu falei, mas qual que é a dúvida? Ele falou, olha, então, mas eu vou falar para o senhor, eu fiquei feliz quando ele disse que ele gosta de mim, mas eu fiquei triste quando ele disse que não gosta da minha esposa. E aí eu perguntei para ele, mas você e a sua esposa não são uma só carne? E ele respondeu, sim. Eu falei, qual é a dúvida? Não, a dúvida é se eu devo ir ou não. E aí quase que eu perdi a paciência, viu, irmãos? Aí eu falei para ele, olha, eu creio que você não fez uma escolha ainda, né? Você fez uma escolha por Jesus? Você decidiu viver ao lado de Jesus? Você não sabe que iriam falar mal de Jesus?
Queridos, quando nós nos unimos em casamento, nós fazemos um pacto. Se você me ama, você ama aquilo que eu vou amar. Então, se você não aceitou minha esposa, eu não vou deixar a minha esposa por causa de você. Eu não vou na tua festa. E da mesma forma, nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Jesus. As pessoas que abandonam a Jesus, nós não vamos abandoná-las, porque sempre estaremos com as portas abertas para recebê-las de volta, mas não ter comunhão com elas lá, não fora. Não faz sentido. E às vezes eu vejo a pessoa abandonou, ela falou mal, ela xingou, ela criou uma série de mentiras, ela se rebelou realmente, e qualquer coisa que ela posta lá, todo mundo, ai querido, ai querida, eu te amo, isso e aquilo. E o amor a Jesus aonde fica? Quando a pessoa desfaz do teu mestre e você continua declarando amores a esta pessoa. Olha, o amor ao mundo nos afasta de Deus. A rebelião, queridos, ela se caracteriza por uma desobediência à autoridade. Quando nós desobedecemos àquela autoridade que Deus coloca para nós, para cuidar de nós, nós estamos nos rebelando contra Deus. A primeira rebelião depois que houve a de Lúcifer lá no céu, né, que se tornou depois Satanás, que caiu do céu por causa da sua rebelião, diz o profeta Isaías que ele se usurpou ser igual a Deus, dizendo que ele estaria colocando o trono dele acima do trono de Deus. Assim, muitos pensam que são mais conhecedores, são melhores do que aqueles que Deus colocou como seus discipuladores, como seus mestres, como seus mentores. Isaías capítulo 14 fala um pouco disso, leia depois aí na tua casa, tá? Mas como eu disse, a desobediência à autoridade que Deus coloca sobre você te leva a uma rebelião. E a rebelião que eu me lembro para citar para vocês aqui é a rebelião de Adão. Se lembram? Deus colocou Adão numa posição, numa postura, queridos, onde ele honrou a Adão. Se você abrir em Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, você vai encontrar que Deus criou todo mundo, toda a terra. E ele diz, por exemplo, haja luz, haja terra, a porção seca se separa. Ele deu ordens, mas em especial, quando ele decidiu criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, isso me sugere que ele mesmo colocou as mãos e ele mesmo fez o homem. Ele fez todo especial e deu um lugar de honra ao homem como coroa da criação. Lhe deu um jardim do Éden para que ele administrasse, para que ele cuidasse. Ele deu nome a todos os animais. Mas também, deixe-me ver aqui no capítulo 2, no verso 16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Queridos, aqui ele não falou não comereis, porque ele está falando no singular. Ele está falando para Adão. Quando a gente vai para o verso 22, a gente vê assim: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Eu li até o verso 17 antes, né? 16 e 17. No verso 18, Deus viu que não é bom que o homem estivesse só. Portanto, quando Deus orientou e passou as normas, passou as regras, passou as leis do paraíso, para Adão ele estava sozinho. Eva não conhecia. Caberia a Adão, como seu mentor, ensiná-la, explicar-lhe. Mas eu não sei, a Bíblia não fala se ele falou ou não falou, mas o fato é que ele silenciou. Até tem um livro muito bom sobre essa matéria que se chama O Silêncio de Adão. Ele silenciou, e quando ela comeu o fruto e deu para ele,
à medida que ele comeu o fruto, é que seus olhos foram abertos. Adão traiu a Deus. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E a consequência disso foi ele ser expulso do paraíso. Meus queridos, eu creio que com essa argumentação vocês podem me entender. Eu não queria trazer e não quero trazer sobre mim o peso de responsabilidade por uma decisão minha, sem o aval de Deus. Eu sigo sim as normas e diretrizes do reino de Deus. E enquanto nós nos entendemos por bem, nós vamos seguir essa voz. Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido. E vamos ficar e permanecer debaixo dessa proteção. Deus sempre quer o melhor para nós. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Não se permita ser alvo do inimigo pela rebelião, pela desobediência e por não fazer aquilo que Deus quer de você. Que possamos estar firmes, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a verdade de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, obrigado por me ouvir e até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar para encerrar o nosso culto desta noite. Pai querido e amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, derramado sobre nossas vidas, pela Tua proteção, ó Deus, pelo Teu amparo e pelo Teu cuidado. Ó Deus, eu ainda te peço, eu suplico, Senhor, eu intercedo por aqueles irmãos que estão passando por problemas, por dificuldades financeiras, dificuldades de trabalho, dificuldades de enfermidade, Senhor, dificuldades emocionais, que o Teu Espírito esteja a cuidar deles e que nós possamos ser eficazes como irmãos, como próximos, Senhor, que possamos estar interagindo e ajudando-os, ó Pai. Capacita a cada um de nós, fortalece as nossas defesas, Senhor, para que o inimigo, tanto o inimigo vírus como o inimigo maligno não venha nos açoitar, ó Pai. Guarda-nos de todo o mal, concede-nos mais uma semana na Tua presença, Senhor, e que a Tua glória resplandeça em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe e uma boa semana na presença do Senhor.